Olá, essa aula está prevista para o primeiro e quinto períodos, dentro da disciplina História do Jornalismo no Brasil, e hoje está programado exatamente um estudo que nós vamos fazer sobre o Correio Brasiliense. Lembrando que anteriormente já o fizemos sobre a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o jornal criado no Brasil, assim que chegou ao Brasil, ao país, a corte imperial portuguesa, editado esse jornal pelo Frei Tibúrcio. O Correio Brasiliense era chamado também de armazém literário. Quer dizer, era um mensário, publicado por Hipólito José da Costa e Pereira Furtado de Mendonça, que era da província de Sacramento, daquela época pertencente ao Rio Grande do Sul, e o jornal era editado em Londres. Esse aí, segundo o Zé Marques de Mello, ele foi precursor do chamado Jornal de Londres, em particular, e dos jornais portugueses editados no exílio em geral, no período entre 1808 a 1820. É também considerado o primeiro jornal brasileiro. Ele circulou de uma forma ininterrupta de 1º de junho de 1808 a 1º de dezembro de 1822. Quer dizer, ele permaneceu exatamente com o seu trabalho editorial até que se consolida a independência do Brasil em setembro de 1822. Ele conta exatamente com 175 números, agrupados em 29 volumes, editados durante 14 anos e 7 meses, e com marcante pontualidade. Ele sempre chegava ao Brasil 2 meses depois, mas nunca deixava de ser lido. Através desse veículo, remetido clandestinamente para o Brasil, Hipólito José da Costa defendia ideias liberais como a de uma monarquia constitucional. Quando ele fala em monarquia constitucional, era exatamente a oposição ao absolutismo que reinava ainda na época de Dom João VI, e também, de certa forma, mesmo depois depois da libertação do Brasil, por Dom Pedro I, até que houve exatamente a Constituição de 1824. Então, ele defendia ideias liberais, como a de uma monarquia constitucional. A monarquia constitucional significava dizer que ele teria exatamente de ter um congresso constitucional, com representantes de todas as províncias. O fim da escravidão, dando ampla cobertura à Revolução Pernambucana de 1817 e os acontecimentos de 1821 e de 1822, que conduziram à independência do Brasil. A liberdade de imprensa, que vai ser consolidada logo após e é um estudo que nós vamos realizar um pouco lá na frente, na Revolução do Porto de 1820. A liberdade de imprensa, a garantia de propriedade, porque ninguém tinha a garantia de ser proprietário do Brasil naquela época. Quer dizer, por quê? Porque qualquer bem podia ser arrestado pela corte imperial. A introdução do júri, que não havia a introdução do júri desse modelo que nós conhecemos hoje, responsabilidade dos ministros, a responsabilidade dos ministros, publicação dos orçamentos e das contas do Tesouro Público, porque isso era uma caixinha preta, quer dizer, havia a arrecadação de todos os tributos, de todas as taxas, todos os emolumentos, mas não havia exatamente a publicação desses orçamentos e das contas do Tesouro Público. O que podia imaginar que por detrás da não publicação desses documentos poderia haver uma terrível, uma profunda corrupção. Segurança de ninguém ser preso sem culpa formada, visto que Hipólito foi preso pela Inquisição,
né? Só para a gente ter uma ideia, né? A Inquisição era tão forte, de maneira tão forte, que mesmo depois que ele foi solto em Lisboa, ele resolveu não voltar ao Brasil, né? Ele foi para a Inglaterra e lá, né, ele introduz exatamente o Correio Brasiliense. Ele cria o Correio Brasiliense, né? Quer dizer, pode imaginar que Hipólito Zé da Costa, mesmo sendo, né, sendo o patrono da imprensa brasileira, ele, mesmo depois de todo o seu trabalho, ele nunca mais voltou ao Brasil. Inclusive, faleceu no estrangeiro, né? Outra questão também que ele coloca aqui, que era da sua forma, era do seu, do seu padrão, né, editorial, o reconhecimento do direito de associação e de petição, né, acesso de todos os cargos públicos, eliminando-se os favoritismos, né, é uma coisa que Hipólito Zé da Costa nunca conseguiu. Até hoje, né, esse acesso aos cargos públicos, com raríssimos momentos, né, de concurso público, né, ele sempre serviu exatamente como fator político dos governantes, né? Acontece isso até hoje no Brasil. Outra questão que nós vamos colocar também foi a abolição da Inquisição, né, do chamado juízo da Inconfidência, dos foros especiais e das penas infamantes. Quando se fala em penas infamantes, a gente se lembra, como exemplo, a de Tiradentes, né? Por exemplo, em 1792, em plena Inconfidência Mineira, o que acontece exatamente, né? Descoberta a Inconfidência, foi preso o Tiradentes, que foi o único brasileiro da Inconfidência, os outros eram portugueses, né? Então, ele é julgado, né? Ele é julgado e condenado pela rainha Dona Maria I, né? Dona Maria I, que era considerada a louca. Inclusive, ela vem para o Brasil e, não sei se castigo ou penitência, o que foi, ela acabou falecendo exatamente no Brasil, né? Então, a abolição da Inquisição, do juízo da Inconfidência, dos foros especiais, das penas infamantes. Só para se ter uma ideia, né? Se ele foi considerado culpado, né, ele poderia ter sido condenado, como era o foro da época, né, o foro especial da época, ele poderia ter sido apenas condenado, morrer na forca, não precisava ter exatamente as penas infamantes. Mas, dentre outras penas infamantes, ele foi condenado à forca, né, que ele fosse decapitado e que o corpo fosse todo ele retalhado, espalhado por toda a nação brasileira, né? Que outra questão também, que todos os seus bens foram arrestados, né, pela corte, e ele foi também difamado, né, por todos os seus descendentes durante cinco gerações. Quer dizer, é uma coisa bastante infamante. Não tinha necessidade de fazer, né, as coisas. Quer dizer, na realidade foi o quê? Foi o avanço da barbárie, mesmo a barbárie tendo sido teoricamente extinta, né, com o iluminismo, né, com a Revolução Francesa e a liberdade, né, o tipo de liberdade dos Estados Unidos também no final do século XVIII. Outra questão que ele coloca também é combate aos despotismos dos governantes e às instituições anacrônicas, imigração europeia a determinados cultivos, né? Colonos de várias origens, alemães, italianos, holandeses, irlandeses, escoceses, húngaros e etc., né? E outra coisa interessante, já em 1808, ele se avançava muito com relação. Não sei se tudo isso poderia ter sido inspirado pela maçonaria, do qual ele era um dos mestres, né, mas também, né, pela Revolução Industrial Inglesa, né, que ocorre porque ele vivia na Inglaterra, então ele tinha exatamente a influência do que estava acontecendo na Inglaterra com o avanço das chamadas Revoluções Industriais Inglesas, né? Então dentro dos escopos, dentro das variedades, dentro dos objetivos, né, da sua editoração, constava exatamente a abolição da escravatura, que ele previa isso de uma maneira gradual e controlada, né? Para quê? Para que a própria sociedade oriunda da escravatura ela pudesse
ser inserida, né, dentro da brasilidade, que era exatamente um ponto importante que era pregado por outros abolicionistas. Ele fala também sobre a questão da instalação, da implantação da siderurgia no Brasil, né? Ele fala também sobre a promoção do progresso do Brasil, erguendo da situação de colônia à nação, o que vai ocorrer exatamente em 1815, né? Quando é criado exatamente a nação brasileira ligada exatamente a portugueses e algarves, né? Que é de 1815. Quer dizer, a partir de 1815 o Brasil já não era mais colônia portuguesa, né? Era também uma nação ligada ao governo brasileiro, português e todos os países de algarves. E aí, a seguir, nós temos uma bibliografia, né, muito sucinta, feita por Zé Marques de Mello, sobre Hipólito Zé da Costa, que é o patrono oficial da imprensa brasileira. Aí, dentro dessa colocação, tem um histórico muito interessante, eu não sei, né? Quer dizer, é só para a gente compreender que desde o ano 2000, que Hipólito Zé da Costa vem ostentando o título de patrono da imprensa brasileira. Alguém pode perguntar assim, mas por que só 2000? É porque só a partir de 2000, né, que a honraria ele foi atribuída pelo Congresso Nacional, através da lei ordinária, sancionada pelo então presidente, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, né? Isso ocorreu após uma grande polêmica, já que na era Vargas, o Dia da Imprensa fora fixado em 10 de setembro, em homenagem ao jornal Gazeta do Rio de Janeiro, do Frei Tibúrcio, né? Mas alguns outros historiadores consideraram que o Correio Brasiliense nasceu primeiro, no dia 1º de junho, embora tenha chegado no Brasil somente no mês de outubro, ou seja, um mês depois que circulou em 10 de setembro na Gazeta do Rio de Janeiro. Na biografia de Hipólito Zé da Costa, né, nascido em 13 de agosto de 1774, em Colônia do Sacramento, naquela época era um território luso-brasileiro, mas criado em terras gaúchas, para onde sua família se estabeleceu após o Tratado de Santo Ildefonso. Fundada pelos portugueses em 1680, a colônia, situada em frente a Buenos Aires, em território hoje pertencente ao Uruguai, fez parte do Brasil até 1777. Na ocasião, foi assinado o tratado pelo qual o governo português se comprometeu a devolver a área aos espanhóis. Enfim, né? É uma bibliografia muito longa, muito interessante, mas ao mesmo tempo pode imaginar que aos 19 anos já estava matriculado na Universidade de Coimbra, onde estudou leis e filosofia, diplomando-se em Direito em 1798. E aí, Carlos Rizzini, quando ele fala em Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense, pela editora nacional, né, editada em 1954, na página 4, ele assinala uma coisa que eu penso que seja interessante. Aos 24 horas, recém-formado, foi indicado pelo Conde Linhares para exercer missão diplomática nos Estados Unidos da América. Nessa época, realizou sua precoce incursão como repórter, tornando-se o primeiro divulgador científico brasileiro, né, em variadas áreas de conhecimento, como agricultura, zoologia, mineralogia, física, química, metalurgia, né? Quer dizer, ele é realmente uma pessoa muito culta, né? No ano de 1800, pelo serviço prestado, o jovem brasileiro foi nomeado pela corte portuguesa para atuar como encarregado de negócios nos Estados Unidos. Sua missão era observar as inovações agrícolas e industriais ali desenvolvidas, verificando que a aplicabilidade poderiam ter na colônia portuguesa situada ao sul das Américas. Durante o ano de 1801, ele se dedica a prestar conta de sua missão. Em seguida, assume o cargo de diretor literário da Impressão Régia de Lisboa, em função da qual viaja a Londres, onde mantém ligações com a maçonaria, né? Então, quando ele... É por isso que eu faço essa observação. Quer dizer, a ideia de ele preconizar, né, na sua forma editorial do Correio Brasiliense,
a abolição da escravatura, ele faz isso levando em consideração dois aspectos. O primeiro, né, o avanço, né, da chamada Revolução Industrial Inglesa, e do segundo, as ideias da maçonaria já bastante, né, evoluídas na capital da Inglaterra. Bom, só para a gente compreender, né, que ele permaneceu exatamente na Inglaterra, ele permaneceu na Inglaterra, de onde editava o Correio Brasiliense, até 11 de setembro de 1823, quando faleceu aos 49 anos de idade, um ano depois da independência do Brasil, e 9 dias antes de ser nomeado cônsul-geral do Império Brasileiro da Inglaterra, né? Quer dizer, a gente coloca que o Hipólito Zé da Costa, né, com todo o serviço prestado ao país, embora sendo brasileiro, né, mesmo nascido na região de Sacramento, que hoje pertence ao Uruguai, mas era do Rio Grande do Sul, né, era gaúcho, e aí ele fica exatamente, né, ele edita o jornal durante todos esses anos e nunca mais vai ao Brasil, né? Ele, inclusive, faleceu exatamente aos 49 anos de idade, permanecendo na Inglaterra para todo sempre. Enfim, eu só faço uma colocação aqui, que eu já fiz essa colocação para o primeiro período. Eu gostaria que o quinto período tomasse ciência desse fato. Nas disciplinas, né, correlatas à história da imprensa do Brasil para a prova de A1, eu havia colocado aqui texto, o Correio Brasiliense de Hipólito Zé da Costa, sua biografia, né? E que eu disse que estaria no YouTube na próxima sexta-feira, né? Valendo 4 pontos. Então eu suspendi exatamente essa obrigação. Vamos deixar que essa matéria, então, fique exatamente para a prova, que vai ser uma prova única, né? Para A2, assim que for possível. Então está suspensa, né, a feitura desse trabalho valendo 4 pontos. Eu já me comuniquei com o primeiro período já está sabendo, então eu vou avaliar apenas os trabalhos, né, da Imprensa e Capitalismo, que foi fruto de uma aula presencial, valendo 2 pontos, que nós vamos passar para 3 pontos. Bloqueio Continental e a Transferência, né, da Família Real para o Brasil, a partir do texto A Fuga, né, que está inserido no livro 1808, de Laurentino Gomes, também foi fruto de uma aula presencial, mas o texto foi mandado por e-mail, né, para todas as pessoas, também valendo 3 pontos. E, por fim, o texto A Imprensa Régia e o Jornal Gazeta do Rio de Janeiro, do Frei Tibúrcio, né, que está disponível no YouTube, valendo 4 pontos. Então, todos esses 3 trabalhos valerão 10 pontos. Né? Fica exatamente desobrigada a turma de fazer o trabalho que está inserido dentro do projeto que nós mandamos, que é a letra D, o Correio Brasiliense, valendo 4 pontos. Não precisa ser feito. Essa disciplina, né, que precisa ser ainda alvo, né, de uma pesquisa mais aprofundada a partir de outros autores, não só Zé Marques de Mello, mas outros autores, no sentido de que a gente possa se inserir essa disciplina já na prova de A2, né? Eu espero que a gente consiga enviar esses trabalhos, né, no máximo até segunda-feira, né? Eu pretendo porque eu preciso corrigir esses trabalhos. Algumas pessoas já me enviaram, inclusive alguns trabalhos excelentes, como de Marina Bruno, de Freitas, né, do Rafael Freitas. Enfim, eu já recebi algumas matérias muito interessantes, muito bem feieu espero, sinceramente, que os demais alunos também me enviem essas 3 matérias para que elas possam ser devidamente avaliadas. Pedindo desculpas, né, por essas aulas online que não é da minha predileção. Eu penso, né, que nada substitui o professor da sala de aula, né? Porque o professor da sala de aula ele consegue dialogar com o aluno, há uma interatividade maior, né? Enfim, espero que vocês compreendam e que, através desse esforço, né, que vai ser um esforço de cada um de vocês e também nosso, professores, porque nós estamos trabalhando também dobrado, nós trabalhamos em função das aulas online durante praticamente o dia todo,
Eu espero que vocês tenham paciência e que a gente possa vencer essa pandemia que vem assolando de uma forma terrível a população brasileira. Eu espero que que sejamos nós, né, bafejados, né, pela sorte ou pelo destino, não sei lá o que nós vamos falar sobre esse assunto filosoficamente, mas que a gente consiga, né, vencer essa pandemia e que a gente consiga retomar o nosso processo de aulas presenciais no futuro, né? Por hoje é só, né? Um abraço a todos, né, e boa noite.